Segue o canal agora, deixa o like antes que uma ostra milionária apareça no seu travesseiro, cobrando royalties da própria pérola. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que luxo nasce em shopping e não no sofrimento silencioso de um molusco estressado. A primeira visão parece simples. Uma concha parada no fundo do mar, sem expressão, sem rugido, sem laser saindo dos olhos. Basicamente o equivalente submarino de uma pedra aposentada. Só que escondido ali dentro existe um dos processos biológicos mais absurdos de todo o planeta. Porque enquanto alguns animais correm, caçam ou explodem veneno, a ostra decidiu fazer outra coisa muito mais sofisticada: transformar irritação em joia de luxo, literalmente. E já comenta aqui embaixo, você teria coragem de mergulhar no fundo do oceano atrás de uma pérola sabendo que talvez voltasse só com areia na sunga e um trauma marítimo? Tudo começa quando um invasor microscópico atravessa a concha. Pode ser um parasita, um fragmento orgânico ou qualquer partícula minúscula que resolva aparecer sem convite dentro da parte mais sensível do corpo da ostra. Para já a maioria dos seres vivos, isso significaria: pronto, acabou, infecção. Mas a ostra olha para o problema e responde: interessante, vou transformar isso numa joia milionária. É nesse momento que começa a fabricação do nácar, o famoso material brilhante que reveste o interior da concha. A ostra começa a envolver o invasor, camada por camada, lentamente, sem parar, como se estivesse empacotando o problema em papel de presente biológico. Meses depois, às vezes anos depois, aquela irritação microscópica vira uma pérola. Sim, uma joia criada basicamente porque o animal ficou profundamente incomodado. O mais inacreditável é que a pérola não nasce porque a ostra quer ser elegante ou abrir uma joalheria submarina. Ela nasce porque o animal está tentando sobreviver. E o processo custa caro. Produzir nácar exige um gasto energético absurdo. Muitas ostras morrem antes mesmo de concluir a formação completa da pérola. Ou seja, aquele colar luxuoso brilhando numa vitrine começou como uma cicatriz mineralizada causada por estresse extremo. A humanidade literalmente transformou o desconforto de um molusco em símbolo de riqueza. E se você acha isso estranho, calma. Porque existem ostras capazes de produzir pérolas negras tão escuras que parecem feitas de obsidiana molhada. Outras criam tons dourados metálicos, rosados, prateados e até reflexos esverdeados que mudam conforme a luz. Nenhuma pérola é idêntica. Cada uma carrega marcas únicas produzidas pelas correntes marítimas, pela temperatura da água, pela alimentação e até pelo nível de estresse biológico da ostra. É como se o oceano assinasse cada joia individualmente. Agora imagina descobrir isso há milhares de anos sem internet, sem microscópio e sem nem saber direito o que era uma bactéria. Os mergulhadores antigos simplesmente entravam em águas profundas, segurando a respiração e apostando a própria vida para encontrar uma única ostra rara. E o pior, a maioria nem encontrava pérola nenhuma. Muita gente morria antes de voltar à superfície, porque a chance de encontrar uma pérola perfeita era ridiculamente pequena. Durante certos períodos da história, uma única pérola podia valer mais do que castelos inteiros. Sim, enquanto algumas pessoas compravam terras, outras estavam financiando expedições gigantescas atrás de um molusco sedentário enterrado na lama do oceano. E talvez a parte mais engraçada seja imaginar reis poderosos discutindo estratégias militares enquanto alguém gritava: Majestade, encontramos uma concha brilhante. Hoje, os humanos aceleram o processo inserindo núcleos artificiais dentro das ostras cultivadas. Basicamente, a humanidade olhou para o sofrimento natural do animal e disse: excelente, vamos industrializar. Mas o mecanismo continua exatamente o mesmo. Irritação constante, sendo transformada em luxo. Só que a ostra ainda guarda segredos mais absurdos. Ela nem possui cérebro centralizado como mamíferos.
Mesmo assim, consegue detectar mudanças químicas na água, partículas microscópicas e alterações ambientais com uma precisão assustadora. Enquanto parece imóvel, ela está filtrando milhares de litros de água ao redor. É praticamente um purificador biológico vivo. Algumas ostras filtram tanta água que ajudam ecossistemas inteiros a sobreviver. Bancos gigantes de ostras funcionam como sistemas naturais de purificação submarina. São cidades vivas construídas por criaturas silenciosas. E aqui entra outro detalhe inacreditável. A concha da ostra é tão resistente que engenheiros estudam sua estrutura para criar materiais inspirados nela, porque aquela pedrinha do mar suporta pressão, impacto e corrosão sem perder flexibilidade. Enquanto isso, metade das capinhas de celular da humanidade quebra quando cai do sofá. Mas as ostras continuam superando expectativas, porque elas também possuem uma vida social silenciosa extremamente importante. Esses animais se agrupam em colônias gigantescas, formando recifes inteiros que servem de abrigo para peixes, caranguejos e dezenas de outras espécies. Um único agrupamento pode sustentar ecossistemas inteiros. Tudo isso sem emitir um único som. A ostra simplesmente acorda todos os dias e decide sustentar o oceano em silêncio absoluto. Agora segura essa informação porque ela parece roteiro de ficção científica. Muitas ostras mudam de sexo ao longo da vida. Sim, algumas começam como machos e depois se tornam fêmeas dependendo das condições ambientais, idade ou necessidade reprodutiva da colônia. O corpo literalmente se reorganiza conforme a necessidade biológica. Enquanto humanos brigam até para decidir onde jantar, a ostra simplesmente reprograma o próprio organismo no fundo do oceano há milhões de anos. E ainda tem as pérolas barrocas. Essas são talvez as mais bizarras de todas, porque nem toda pérola é redonda. Algumas parecem dentes alienígenas, outras parecem gotas de metal derretido. Algumas têm formatos tão estranhos que parecem itens amaldiçoados encontrados num navio fantasma. Durante séculos, essas formas eram consideradas defeituosas. Hoje, joalheiros pagam fortunas justamente pelas mais estranhas, porque no mundo das pérolas, quanto mais impossível parece, mais rara ela pode ser. E existe um detalhe quase surreal. Pérolas antigas podem mudar discretamente de brilho e tonalidade ao longo do tempo. Contato com pele humana, umidade e alterações químicas podem modificar sua aparência lentamente. É quase como se fossem organismos envelhecendo em câmera lenta. Mas talvez nenhuma curiosidade seja tão absurda quanto a origem de tudo isso. Uma das joias mais valiosas do planeta nasce de um mecanismo criado para sufocar invasores microscópicos. Luxo produzido por desconforto, beleza criada a partir de defesa biológica, riqueza nascida de irritação. E enquanto vitrines exibem colares milionários iluminados por refletores sofisticados, poucas pessoas percebem que cada pérola começou como um problema preso dentro de um organismo silencioso enterrado no fundo do mar. Uma pequena irritação transformada em eternidade mineral. E talvez seja exatamente isso que torna as ostras tão inacreditáveis. Porque escondidas sob águas escuras, sem movimentos dramáticos ou rugidos impressionantes, elas dominaram uma habilidade que poucos seres vivos possuem: transformar dor em algo valioso. E quanto mais a gente observa o oceano, mais percebe que os organismos mais silenciosos costumam esconder os processos mais absurdos da natureza. Agora me conta aqui nos comentários. Você usaria uma joia sabendo que ela nasceu basicamente de uma crise existencial de uma ostra? Eu leio e respondo todos os comentários. Então aproveita para deixar sua opinião, curiosidade ou experiência. Interage bastante porque, do jeito que as plataformas funcionam hoje, se a galera não comentar, o algoritmo simplesmente joga nosso canal no fundo do oceano junto com as ostras. Obrigado por acompanhar mais essa viagem absurda pelo mundo animal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora, é grátis, não dói e até agora nenhuma ostra processou ninguém por apertar esse botão.
Segue o canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para mais exploradores descobrirem os segredos mais inacreditáveis da natureza. E não esquece, os links exclusivos estão na bio e na descrição do vídeo, incluindo nossa loja com descontos, ofertas especiais e conteúdos secretos para quem acompanha o canal. E corre, porque eu separei vídeos ainda mais absurdos para você assistir agora mesmo clicando no vídeo que está aparecendo na tela. Sério, depois desse vídeo das ostras, o próximo consegue deixar tudo ainda mais estranho.